Bem-vindo ao nosso tempo de reflexão e oração. Hoje vamos explorar um tema crucial para o nosso crescimento espiritual: domínio próprio e controle emocional. Em um mundo tão agitado e cheio de estímulos, é difícil mantermos nossa paz interior e nossos sentimentos sob controle. Mas a palavra de Deus nos ensina que, apesar das dificuldades, podemos ter domínio sobre nossas emoções. E é essa vitória que vamos buscar juntos neste vídeo. O domínio próprio não é apenas sobre controlar nossos impulsos, mas sobre alinhar nossas emoções com a vontade de Deus. Deus nos chamou para ser mais do que apenas seres reativos às circunstâncias. Ele nos chama para ser fortes, controlados, cheios do Espírito Santo, capazes de refletir a sua paz em meio ao caos. Vamos então, nesta jornada de oração, aprender a invocar esse poder divino em nossas vidas. Você sabia que o controle emocional é, na verdade, um reflexo direto da nossa fé em Deus? Quando confiamos plenamente nele, nossas reações se tornam mais equilibradas, nossas emoções mais calmas e, por fim, nossa vida mais plena. Mas isso não acontece por acaso. Precisamos buscar essa transformação diariamente. Em muitos momentos de nossas vidas, somos desafiados a lidar com situações que mexem com nossas emoções. Seja uma situação no trabalho, na família, com amigos ou até mesmo dentro de nós mesmos, temos que aprender a controlar nossos sentimentos. No entanto, o domínio próprio vai além de simplesmente se segurar para não agir impulsivamente. Ele envolve uma transformação interior, onde nossa vontade é moldada para ser mais parecida com a de Cristo. Na Bíblia, encontramos muitas passagens que nos falam sobre o autocontrole. Por exemplo, Gálatas 5, 22, 23 nos diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não são apenas características de uma pessoa calma ou controlada, mas sim um reflexo do Espírito Santo trabalhando em nós, para nos tornarmos mais como Cristo. Então, para termos domínio próprio, precisamos ser guiados por Ele, permitindo que Ele faça essa obra em nós. É importante orar por domínio próprio, porque é através da oração que nossa força é renovada. É por meio da comunhão com Deus que encontramos a direção e a sabedoria para lidar com os desafios emocionais do dia a dia. Além disso, quando oramos, reconhecemos nossa dependência de Deus. Sabemos que, por nossas próprias forças, não seremos capazes de manter o controle emocional, mas com Ele tudo é possível. Neste vídeo, vamos não apenas falar sobre o domínio próprio e o controle emocional, mas também orar juntos para que Deus nos dê a força necessária para vencer as adversidades internas. A oração é nossa arma poderosa para vencer a batalha contra a ansiedade, a raiva, o medo e todos os sentimentos negativos que nos afligem. O domínio próprio e o controle emocional são temas profundamente enraizados na Bíblia. Em várias passagens, Deus nos instrui a sermos pessoas que possuem domínio sobre si mesmas, especialmente em tempos de dificuldades, incertezas e desafios da vida. Para entender melhor esse princípio, vamos estudar a palavra de Deus, analisando os versículos-chave que falam sobre autocontrole, paciência, sabedoria e a importância de não nos deixarmos dominar pelas emoções. A palavra de Deus nos ensina que, ao buscarmos o domínio próprio, não estamos apenas buscando ser controlados em nossas emoções, mas também permitindo que o Espírito Santo atue em nós, conduzindo-nos a uma vida mais tranquila, focada e conforme os propósitos de Deus. O termo domínio próprio aparece em várias traduções da Bíblia,
mas seu significado central é a capacidade de governar a si mesmo, de ter controle sobre os próprios desejos, impulsos e emoções. No grego, o termo utilizado para domínio próprio é egratia, encrateia, que significa autocontrole ou domínio de si. Essa palavra carrega a ideia de alguém que não é escravo de suas emoções ou desejos, mas sim alguém que possui um espírito disciplinado e autocontrolado. No livro de Provérbios, por exemplo, encontramos um conselho valioso. Como uma cidade derrubada e sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios 25, 28. Isso nos mostra como a falta de autocontrole pode deixar uma pessoa vulnerável e exposta às tempestades da vida. Um dos textos mais conhecidos sobre domínio próprio é Gálatas 5, 22, 23, onde Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Ele escreve: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei." Gálatas 5, 22, 23. Esses versículos são fundamentais para entendermos o que significa o domínio próprio. Ele é uma das manifestações do Espírito Santo na vida do crente. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos capacita a viver de forma mais controlada, equilibrada e fiel aos princípios de Deus. O domínio próprio, como mencionado aqui, não é algo que podemos conquistar por nossos próprios esforços, mas sim uma característica que o Espírito Santo deseja cultivar em nós. A Bíblia também fala sobre a importância do domínio próprio quando enfrentamos desafios e adversidades. Um exemplo disso é Tiago 1:2-4, onde ele nos ensina a lidar com provações e dificuldades de maneira controlada e com paciência. Meus irmãos, tende grande gozo quando caides em várias tentações, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. E a paciência deve ter a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1:2-4. Esses versículos nos ensinam que o domínio próprio não é apenas uma virtude desejável, mas uma necessidade para o crescimento espiritual. Quando enfrentamos dificuldades, é o autocontrole que nos ajuda a manter a fé, a paciência e a confiança em Deus. Não podemos deixar que as circunstâncias externas nos controlem, mas devemos permitir que o Espírito Santo nos guie, nos dando forças para resistir às tentações e adversidades. O maior exemplo de domínio próprio que podemos encontrar na Bíblia é, sem dúvida, o próprio Senhor Jesus Cristo. Durante toda a sua vida, Jesus demonstrou um incrível controle sobre suas emoções e ações, mesmo em momentos de grande sofrimento e injustiça. Um dos exemplos mais notáveis é quando ele foi confrontado pelos líderes religiosos e foi interrogado diante de Pilatos. Mesmo sendo injustamente acusado e prestes a ser condenado à morte, Jesus permaneceu sereno e não se deixou levar pela raiva ou pelo ressentimento. Em Mateus 26, 62, 63, vemos que ele respondeu de forma calma e controlada, sem ceder às provocações. E o sumo sacerdote, levantando-se, disse-lhe: "Não respondes nada? Que é isto que estes testificam contra ti?" Mas Jesus, porém, permanecia em silêncio. Mateus 26, 62, 63. A atitude de Jesus diante da injustiça é um exemplo claro de domínio próprio. Ele não se deixou dominar pelas circunstâncias ou pelas emoções. Ele confiava no plano de Deus e sabia que a sua missão era mais importante do que qualquer ofensa pessoal. Outro aspecto importante do domínio próprio é a capacidade de controlar a raiva e o estresse. A Bíblia nos ensina a não deixar que a ira tome conta de nossas vidas. Em Efésios 4, 26, 27, Paulo nos orienta:
Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26, 27. Isso significa que, embora as emoções como a raiva sejam naturais e parte da nossa experiência humana, devemos ser rápidos em controlá-las e não permitir que elas nos dominem. Se não lidarmos com a raiva de maneira controlada, ela pode se transformar em amargura e nos afastar dos planos de Deus para a nossa vida. A oração é uma ferramenta essencial para desenvolver o domínio próprio. Quando oramos, estamos nos conectando com Deus e buscando sua orientação e força. A oração nos permite entregar nossas emoções, ansiedades e preocupações a Deus, confiando que Ele nos dará a sabedoria e a paz necessárias para lidar com as situações da vida. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos instrui a orar sobre tudo, com ações de graças, para que possamos experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Testemunhos têm um poder único. Eles nos mostram a ação de Deus na vida das pessoas e nos lembram de que Ele está trabalhando de maneiras muitas vezes invisíveis, mas sempre poderosas. Quando falamos sobre domínio próprio e controle emocional, muitas vezes os desafios parecem ser grandes demais para superar. Porém, os testemunhos de transformação podem nos dar a esperança de que, com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser superada. Neste segmento, vamos compartilhar histórias verídicas de pessoas que enfrentaram dificuldades em controlar suas emoções e, através da oração e da fé, encontraram a paz e o domínio próprio. Cada testemunho é uma evidência de que Deus é capaz de transformar vidas, restaurar relacionamentos e curar feridas profundas. São histórias de perseverança, fé e, acima de tudo, o poder de Deus em ação. Testemunho 1. A transformação de Maria. Superando a raiva e o perdão, Maria, uma mulher de 38 anos, sempre teve um temperamento forte. Desde a infância, a raiva era algo com o qual ela lutava constantemente. Ela se lembrava de ser uma criança facilmente irritada e, ao longo dos anos, essa raiva foi se tornando mais explosiva. No seu casamento, a falta de controle emocional quase destruiu seu relacionamento. Ela se via constantemente brigando com seu marido e filhos, mesmo por coisas pequenas. A raiva dominava suas reações e ela sentia que não tinha controle sobre isso. Tudo mudou quando Maria começou a participar de um grupo de oração na igreja. Durante um dos encontros, ela foi tocada pela palavra de Deus, que falava sobre o perdão e o controle da raiva. O versículo de Efésios 4, 26, 27, que diz: Irai-vos e não pequeis, a fez refletir profundamente. Maria começou a orar fervorosamente, pedindo a Deus não apenas pelo perdão de seus pecados, mas também pela capacidade de perdoar os outros e controlar sua raiva. A oração foi um ponto de virada para Maria. Ela não conseguiu mudar sua reação de imediato, mas com o tempo, as orações diárias, as meditações nas Escrituras e a ajuda do Espírito Santo a ajudaram a transformar seu coração. Ela começou a perceber suas reações e passou a se afastar de situações que a desencadeavam. Hoje, Maria vive com um controle emocional muito maior. Embora ainda enfrente momentos desafiadores, ela sabe que pode confiar em Deus para ajudá-la a manter a paz e o domínio próprio. Testemunho 2. O desafio de João.
Vencendo a ansiedade com a oração, João sempre foi uma pessoa ansiosa. Desde jovem, ele se preocupava com o futuro, com a opinião dos outros e com os pequenos detalhes da vida. Sua ansiedade frequentemente o impedia de agir com confiança e o levava a um ciclo de preocupações constantes. Ele sentia que seu controle emocional estava sempre sendo desafiado, mas mesmo assim não conseguia parar de se preocupar. O ponto de virada para João aconteceu quando ele enfrentou uma situação inesperada no trabalho. A pressão estava alta e ele sentiu que não tinha mais controle sobre a situação. Ele estava à beira de um colapso nervoso quando um amigo o convidou para um tempo de oração. Durante a oração, João foi tocado pela paz de Deus de uma forma que nunca havia experimentado. Ele sentiu um alívio imediato, como se o peso de sua ansiedade tivesse sido tirado dele. A partir daquele momento, João passou a orar regularmente, entregando suas preocupações a Deus. Ele começou a meditar em Filipenses 4, 6, 7, que diz: "Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças." Através dessa prática constante, João começou a perceber mudanças significativas em sua vida. Sua ansiedade diminuiu e ele passou a viver com mais confiança em Deus, sabendo que, apesar das incertezas da vida, ele podia confiar em Deus para guiá-lo. Testemunho 3. A luta de Ricardo. Superando o medo e a insegurança, Ricardo sempre teve uma sensação de insegurança, especialmente em relação ao seu valor pessoal e ao futuro. O medo do fracasso o paralisava, e isso afetava suas decisões em todas as áreas da vida. Por muito tempo, ele se sentiu como se estivesse à mercê de seus medos, sem saber como controlar essas emoções. Ricardo, porém, encontrou libertação através de uma jornada de oração. Em um período difícil de sua vida, ele decidiu se afastar para orar sozinho, buscando a presença de Deus. Durante esse tempo de retiro espiritual, ele se deparou com 2 Timóteo 1,7, que diz: "Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação." Esse versículo foi como uma chave que abriu os olhos de Ricardo para a verdade de que ele não deveria viver preso ao medo, mas sim se firmar no poder e amor de Deus. A oração foi o que transformou o coração de Ricardo. Ele começou a declarar as promessas de Deus sobre sua vida e a pedir pela coragem de seguir em frente, independentemente de seus medos. Ele começou a ver mudanças sutis, mas significativas. Sua confiança aumentou e a insegurança que o dominava começou a ser substituída por uma paz sobrenatural que só Deus poderia oferecer. Testemunho 4. A jornada de Luana, superando o estresse e encontrando paz. Interior, Luana sempre foi uma pessoa muito exigente consigo mesma. Ela tinha a tendência de assumir muitas responsabilidades e se sobrecarregar com o trabalho e as tarefas do dia a dia. Isso a deixava estressada e muitas vezes exausta. Ela sabia que precisava de controle emocional, mas não sabia por onde começar. Um dia, após um episódio de estresse intenso, Luana decidiu buscar a ajuda de Deus. Ela começou a orar, pedindo pela capacidade de viver uma vida mais equilibrada e cheia de paz. Através de suas orações, ela começou a entender que o estresse era muitas vezes uma resposta à sua falta de confiança nas promessas de Deus para a sua vida. Ela começou a aplicar a palavra de Mateus 11, 28, 30, que diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." A paz de Deus começou a preencher o coração de Luana à medida que ela entregava suas preocupações a ele e aprendia a confiar em seu plano. Ela começou a estabelecer limites saudáveis e a priorizar o descanso e o autocuidado.
Com o tempo, Luana se tornou uma pessoa mais equilibrada, aprendendo a lidar com o estresse de maneira saudável, com o auxílio de Deus. A oração é uma ferramenta essencial para aqueles que desejam cultivar o domínio próprio e o controle emocional. No contexto cristão, orar é uma maneira de nos conectarmos diretamente com Deus, buscando sua ajuda e sabedoria para viver de acordo com os princípios de seu reino. Ela não é apenas um meio de petição, mas uma prática transformadora que nos permite alinhar nossos corações e mentes com a vontade de Deus. Em um mundo onde as emoções muitas vezes nos dominam, onde as pressões externas e internas podem nos levar a agir impulsivamente, a oração se torna o antídoto para a falta de autocontrole. Quando oramos, nos entregamos ao Senhor, buscando sua direção e força. A oração não só nos traz paz, mas também nos ajuda a desenvolver um espírito de autocontrole, permitindo que possamos responder às situações da vida com sabedoria e serenidade. A Bíblia é clara em nos ensinar que quando pedimos por sabedoria, Deus generosamente nos concede o que precisamos. Ele também nos dá força para lidar com as situações difíceis, oferecendo-nos o domínio próprio que por si só seria impossível de alcançar. A oração é, portanto, uma prática indispensável na jornada de cultivar o domínio próprio, e é por meio dela que nos tornamos mais aptos a viver em harmonia com a vontade de Deus. No Evangelho de Lucas, Jesus nos ensina a importância de orar sem cessar, como uma prática constante em nossa vida. Em Lucas 18:1, ele conta a parábola da viúva persistente, mostrando que a oração contínua é uma demonstração de fé e perseverança. O domínio próprio, assim como a perseverança em oração, exige que busquemos a Deus de forma constante e disciplinada. Quando oramos por domínio próprio, estamos buscando não apenas controlar nossas reações externas, mas também submeter nossas emoções e desejos ao Senhor. Em Mateus 6, 9 e 13, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, que nos lembra de nossa dependência total de Deus em todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos pensamentos e sentimentos. A oração, portanto, é a chave para superar as dificuldades emocionais e alcançar o autocontrole. Ao orarmos, nos rendemos à presença de Deus e pedimos que Ele nos ajude a dominar os desejos da carne, a controlar nossas reações impulsivas e a viver de acordo com Sua vontade. O domínio próprio não é uma característica que conseguimos por nossos próprios esforços, mas é um fruto do Espírito Santo, cultivado em nós, por meio da oração e da comunhão diária com Deus. A prática da oração não deve ser vista apenas como um momento de súplica, mas como uma disciplina espiritual que nos molda e transforma. A disciplina espiritual é a prática constante de submeter nossa vontade à vontade de Deus, buscando viver de acordo com os seus princípios. A oração é uma parte vital dessa disciplina, pois nos ajuda a focar em Deus, a silenciar a nossa mente e a ouvir sua voz. Em 1 Timóteo 4:7, Paulo nos orienta a exercitar-nos na piedade, o que significa que devemos investir em práticas espirituais que nos aproximem de Deus e fortaleçam nosso espírito. A oração diária é uma das maneiras mais eficazes de alcançar isso. Ao dedicar tempo para orar, meditamos na palavra, refletimos sobre nossas ações e buscamos uma conexão mais profunda com Deus. Isso nos permite, ao longo do tempo, desenvolver o autocontrole que vem da obra do Espírito em nossas vidas. Além disso, a oração é um meio pelo qual podemos confessar nossas falhas e fraquezas, buscando a renovação e a restauração que só Deus pode oferecer. Ao fazermos isso, nosso caráter é moldado e nos tornamos mais aptos a viver em harmonia com a vontade de Deus.
Em Salmos 139, 23, 24, o salmista ora, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta oração é um exemplo claro de como a oração pode nos ajudar a examinar nossas vidas e buscar a purificação interior, essencial para o desenvolvimento do domínio próprio. A oração é essencialmente uma forma de comunicação com Deus. Ao orarmos, não apenas pedimos por coisas ou expressamos nossos desejos, mas também ouvimos a sua voz. Essa troca constante é o que nos permite crescer em nosso relacionamento com Ele e entender melhor como devemos agir em relação aos nossos sentimentos e emoções. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos ensina a orar em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, e nos lembra de que a paz de Deus guardará os nossos corações. Quando oramos, Deus fala conosco através de sua palavra e pelo Espírito Santo. Ele nos guia, nos fortalece e nos dá a clareza necessária para lidarmos com as situações de forma equilibrada e sábia. Por meio da oração, podemos confiar que Deus nos dará a orientação que precisamos. Quando estamos descontrolados emocionalmente, a oração é a nossa âncora, nos permitindo encontrar serenidade e compreensão. Em momentos de raiva, frustração ou ansiedade, a oração nos ajuda a focar em Deus, lembrando-nos de que Ele tem controle sobre todas as coisas. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de personagens que buscaram a Deus em oração para obter domínio próprio. Um exemplo notável é o do profeta Daniel. Quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele poderia ter sucumbido às tentações e pressões da corte, mas ele escolheu buscar a Deus em oração e permanecer fiel a seus princípios. Em Daniel 6:10, lemos que, mesmo quando uma lei foi promulgada proibindo a oração a qualquer Deus, Daniel continuou a orar 3 vezes ao dia, buscando a força de Deus para resistir às tentações e viver de maneira fiel. Outro exemplo poderoso é o de Jesus no jardim do Getsêmani, onde ele orou intensamente, pedindo ao Pai que, se possível, afastasse dele o cálice do sofrimento, mas ao mesmo tempo se sujeitou à vontade de Deus. Mateus 26:39. A oração de Jesus foi uma demonstração de sua dependência total de Deus, mesmo diante de momentos de grande angústia emocional. Esses exemplos nos mostram que, ao orarmos, não apenas pedimos por forças externas, mas buscamos submeter nossos corações à vontade de Deus, permitindo que Ele nos transforme de dentro para fora. A oração é, sem dúvida, a chave para desenvolver o domínio próprio. Por meio dela, buscamos a presença de Deus, recebemos sua sabedoria e orientação, e somos moldados pelo Espírito Santo. Ao orarmos, não estamos apenas pedindo por controle emocional, mas nos rendendo ao Senhor, permitindo que Ele nos transforme e nos fortaleça. Agora que entendemos o papel vital da oração no processo de cultivar o domínio próprio, é hora de mergulharmos na oração específica para esse propósito. Ao fazer isso, vamos confiar plenamente na obra de Deus em nossas vidas, sabendo que Ele é fiel para nos dar o domínio sobre nossas emoções e nos guiar em todas as áreas de nossa jornada. Agora te convido a fechar os olhos e abrir o seu coração. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti neste momento com um coração cheio de gratidão. Obrigado, Senhor, por Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, por Tua fidelidade que nunca falha. Tu és o Deus que vê o meu coração.
e conhece as minhas intenções, e é em Ti que encontro refúgio e força. Hoje eu venho a Ti com um pedido sincero, buscando em Teu Espírito Santo o auxílio para dominar meus sentimentos, controlar minhas emoções e viver de acordo com a Tua vontade. Reconheço, Senhor, que sem Ti nada posso fazer. Sei que os desafios emocionais e os altos e baixos da vida são reais, mas também sei que Tu és maior do que qualquer situação. A Tua palavra, em Filipenses 4:13, diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é com essa certeza que venho orar e pedir que me capacites a viver em domínio próprio e controle emocional. Senhor, Tu és o nosso refúgio em tempos de aflição, e é por isso que me volto para Ti neste momento de oração. Tu és o Deus que pode transformar o caos interior em paz, e eu clamo agora por essa paz que excede todo entendimento. Senhor, que Tu possas tocar meu coração e mente neste momento, dando-me sabedoria, discernimento e poder para viver uma vida equilibrada e cheia de confiança em Ti. Deus eterno, Tu és o Criador de tudo e conheces todas as coisas. Não há segredo diante de Ti, e Tu sabes das lutas que tenho travado internamente. Peço a Tua sabedoria, Senhor, para discernir meus pensamentos e emoções. Quando o estresse, a raiva ou a ansiedade tentarem dominar minha mente, que eu possa reconhecer esses sentimentos e trazer todos eles diante de Ti. Como diz Tiago 1:5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Senhor, eu peço sabedoria para lidar com as situações que me causam estresse e desequilíbrio emocional. Que eu possa, através da Tua direção, fazer escolhas sábias que me conduzam ao autocontrole. Pai, Tu sabes como as minhas emoções podem ser intensas e, por vezes, me levar a agir impulsivamente. Eu sei que a Tua palavra em Gálatas 5:22-23 nos ensina que o fruto do Espírito é domínio próprio. E eu clamo agora para que o Teu Espírito Santo atue em minha vida e me dê o autocontrole que tanto preciso. Quando a ira ameaçar tomar conta do meu coração, Senhor, que eu possa lembrar que o domínio próprio é um fruto do Teu Espírito. Quando eu sentir que não posso controlar as minhas emoções, Senhor, me lembra que com a Tua ajuda tudo é possível. Dá-me paciência, serenidade e uma mente equilibrada. Pai, eu venho diante de Ti com um coração contrito e arrependido. Confesso, Senhor, que muitas vezes não tenho agido com autocontrole, permitindo que as minhas emoções dominem minhas reações. Peço perdão, Senhor, por todos os momentos em que fui impulsivo, quando falei palavras duras ou quando deixei que minha raiva ou ansiedade me controlassem. Senhor, em nome de Jesus, peço que Tu me perdoes e me limpando de todo o pecado. Como diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Senhor, eu me arrependo e peço pela Tua graça e misericórdia que me ajudam a viver de maneira diferente, com domínio próprio e equilíbrio emocional. Senhor, em momentos de pressão e dificuldades externas, eu peço que Tu me des força. Sei que as circunstâncias podem ser desafiadoras, mas também sei que Tu és maior que qualquer tribulação. Em Ti, Senhor, encontro minha paz e minha força. Quando o mundo ao meu redor tenta me sobrecarregar, ajuda-me a lembrar que minha confiança está em Ti. Como diz em Isaías 40:29-31, Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Senhor, que eu possa descansar nas Tuas promessas e encontrar força para resistir às pressões que me afetam emocionalmente. Que eu possa manter minha mente tranquila e meu coração sereno em Ti, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas. Pai, neste momento peço-Te pela paz que só Tu podes dar.
Quando as tempestades internas tentarem me abalar, Senhor, eu clamo por tua paz. Que ela invada meu coração e mente, que eu possa experimentar a serenidade e a calma, mesmo nas situações mais desafiadoras. Como tu prometeste em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Senhor, que eu possa confiar em Ti e encontrar a paz que excede todo o entendimento, que guarda o meu coração e mente em Cristo Jesus. Deus de toda sabedoria, eu peço que Tu me capacites a lidar com meus relacionamentos de maneira equilibrada, que eu possa, por meio do Teu Espírito Santo, agir com amor, paciência e compreensão, mesmo quando me deparo com conflitos. Ajuda-me a não reagir impulsivamente, mas a responder com sabedoria e empatia. Que a Tua paz, Senhor, seja um mediador em todos os meus relacionamentos. Como Tu ensinas em Efésios 4:2-3, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor, ajuda-me a viver em harmonia com os outros e a refletir o Teu amor em todas as minhas interações. Senhor, eu também oro para que Tu me dês a disciplina necessária para praticar o domínio próprio todos os dias. Que a oração, a meditação na Tua palavra e a busca constante por Tua presença se tornem hábitos diários em minha vida. Senhor, eu reconheço que o domínio próprio é um fruto que cresce em minha vida à medida que me aproximo de Ti e coloco em prática os princípios que Tu me ensinas. Que a cada novo dia eu possa ser mais disciplinado em meus pensamentos e ações, buscando sempre agradar-Te em tudo o que faço. Pai, agradeço-Te por me ouvir. Eu sei que Tu estás atento às minhas orações e que me darás a força, sabedoria e paz que preciso. Agradeço por Tuas promessas e por Tua fidelidade. Eu confio em Ti, Senhor, e sei que com a Tua ajuda posso viver em domínio próprio e equilíbrio emocional. Como diz em 2 Coríntios 12:9, a minha graça Te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, que eu possa lembrar disso sempre, confiando em Tua graça, para me fortalecer em todas as situações. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Agora que fizemos uma jornada em oração e reflexão, é o momento de colocar tudo o que aprendemos em prática. O domínio próprio e o controle emocional não são habilidades que se desenvolvem da noite para o dia, mas são frutos do Espírito que precisam ser cultivados constantemente. O que eu quero convidá-lo a fazer agora é um desafio prático, um compromisso com sua própria transformação. Estamos falando de escolhas conscientes que você fará a partir deste momento para alinhar suas emoções com a vontade de Deus e viver uma vida mais equilibrada e plena. Este não é um desafio fácil, porque o autocontrole é uma batalha diária, mas é também um caminho de grande recompensa. Eu quero que você, ao concluir este vídeo, saia com um plano claro, com ações concretas que te ajudarão a praticar o domínio próprio e a lidar melhor com suas emoções. Vamos juntos dar os próximos passos para que o fruto do domínio próprio seja uma realidade em nossas vidas. Passo 1. Reconhecer e refletir sobre suas emoções. O primeiro passo para o domínio próprio é o autoconhecimento. Antes de podermos controlar nossas emoções, precisamos ser sinceros conosco mesmos sobre o que estamos sentindo. Muitas vezes, as emoções não são reconhecidas até que já tenham tomado controle sobre nossas ações, mas é essencial interromper esse ciclo. O desafio para você agora é começar a observar suas emoções de forma mais atenta. Quando estiver ansioso, irritado, com raiva ou triste, dê um passo atrás e pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora?
Por que estou me sentindo assim? O que me levou a essa emoção? Este momento de reflexão te ajudará a perceber a raiz das emoções antes que elas ganhem força e te levem a agir de maneira impulsiva. Passo 2. Respirar e parar antes de agir. A reação impulsiva é muitas vezes o maior obstáculo para o domínio próprio. Quando nos sentimos tomados pela raiva, frustração ou ansiedade, nossa tendência é reagir sem pensar. Porém, antes de agir, precisamos aprender a dar um passo para trás. Eu desafio você, sempre que perceber uma emoção forte, a parar e respirar profundamente. Respire por alguns segundos, conte até 10 e use esse tempo para se acalmar e reavaliar a situação. Esse simples ato de pausar pode fazer toda a diferença. Quando você der a si mesmo esse espaço, será capaz de tomar decisões mais sábias e ponderadas, ao invés de agir impulsivamente. Durante esse momento de pausa, você pode também orar, buscando a paz de Deus e a clareza que vem de sua direção. Passo 3. Buscar sabedoria na palavra de Deus. Em momentos de dificuldade emocional, precisamos nos lembrar de que temos acesso à sabedoria infinita de Deus. Em Tiago 1:5, Deus nos promete que, se pedirmos sabedoria, Ele nos dará generosamente. O desafio aqui é, todos os dias, dedicar um tempo para meditar na palavra de Deus. Não espere até que um problema surja para buscar sabedoria, mas comece hoje a se abastecer da verdade que pode guiar seus passos. Escolha versículos que falem sobre o domínio próprio, controle emocional e paz interior. Ao meditar neles, peça a Deus que revele mais profundamente como aplicá-los à sua vida. Eu te desafio a criar o hábito diário de se conectar com Deus por meio de sua palavra, e que essa prática se torne a sua âncora emocional nos momentos de dificuldade. Passo 4. Estabelecer metas realistas e alcançáveis. O domínio próprio não é algo que acontece por mágica, ele exige disciplina. Para isso, é fundamental estabelecer metas realistas. O que você pode começar a fazer hoje para melhorar o controle sobre suas emoções? Talvez seja mais fácil começar com algo pequeno. Eu desafio você a estabelecer uma meta que você possa praticar diariamente, como: hoje vou evitar reagir impulsivamente nas situações que me deixam nervoso. Ou, hoje, quando sentir raiva, vou parar e respirar antes de falar ou agir. Essas metas são pequenas, mas poderosas. Elas podem ser as sementes que, com o tempo, irão crescer e resultar em grandes mudanças. Seja específico com suas metas, anote-as e acompanhe seu progresso. Deus se agrada de um coração comprometido e disciplinado, e Ele irá te ajudar a alcançar essas metas. Passo 5. Praticar o perdão como forma de liberar emoções tóxicas. O perdão é um componente fundamental para o controle emocional e o domínio próprio. Quando guardamos rancor, raiva ou amargura, nossas emoções ficam presas, impedindo-nos de viver em paz. Eu te desafio a, hoje, fazer um compromisso com o perdão. Existe alguém em sua vida que você precisa perdoar? Ou talvez você precise pedir perdão por algo que fez? O perdão não é fácil, mas é libertador. Ao perdoar, você não apenas liberta o outro, mas também liberta seu próprio coração. Libere o peso do rancor e da mágoa e permita que a paz de Deus invada sua vida. Esse passo é essencial para o controle emocional. Lembre-se, em Efésios 4:32, Deus nos ensina a ser bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, assim como Deus, em Cristo, nos perdoou. Passo 6. Buscar apoio e responsabilidade. Não podemos fazer isso sozinhos. O domínio próprio é mais fácil de alcançar quando temos pessoas ao nosso redor que nos apoiam e nos ajudam a manter a responsabilidade.
Eu te desafio a compartilhar suas metas e desafios com alguém em quem você confia, que possa orar por você, te incentivar e te cobrar quando necessário. Pode ser um amigo, um mentor ou até mesmo um pequeno grupo da igreja. Ter alguém com quem compartilhar seus desafios de autocontrole e equilíbrio emocional pode ser a chave para o sucesso a longo prazo. Em Eclesiastes 4, 9 e 10, a Bíblia diz: é melhor serem dois do que um, pois se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Juntos podemos alcançar mais. Busque essa rede de apoio que te ajude a crescer e a manter o domínio próprio. Passo 7. Celebrar suas conquistas e avançar com fé. Por fim, quero te desafiar a celebrar cada pequena vitória ao longo do caminho. O domínio próprio é um processo contínuo e cada passo que você der para melhorar o controle emocional é uma vitória. Celebre quando você conseguir se controlar em uma situação difícil, quando escolher perdoar alguém ou quando tiver um dia inteiro em que reagiu com sabedoria. Lembre-se que cada pequena conquista é uma grande vitória aos olhos de Deus. E saiba que Ele está ao seu lado, te capacitando e te fortalecendo em cada momento. Continue avançando com fé, sabendo que com o tempo os frutos do Espírito irão se tornar cada vez mais evidentes em sua vida. Este é o seu desafio. Agora, mais do que nunca, você tem a oportunidade de aplicar o que aprendeu e colocar em prática tudo o que Deus tem te ensinado. Com paciência, disciplina, oração e fé, você pode cultivar o domínio próprio e controlar suas emoções, vivendo uma vida que glorifique a Deus. Eu acredito que você é capaz e que, com a ajuda do Senhor, você verá grandes transformações em sua vida. Eu te encorajo a tomar uma atitude hoje, a dar um passo em direção à mudança. Deus está com você em cada etapa desse processo. Continue orando, continue se esforçando e continue confiando em Deus, que é fiel para completar a boa obra que Ele começou em você. Que você seja cheio do Espírito Santo, do domínio próprio e da paz que excede todo entendimento. Amém. Ao longo deste vídeo, nós exploramos profundamente o tema do domínio próprio e do controle emocional, buscando entender como esses princípios podem ser aplicados em nossas vidas para nos tornarmos pessoas mais equilibradas, mais confiantes e mais próximas de Deus. Passamos por um estudo completo da Palavra de Deus, nos aprofundamos em testemunhos verídicos de transformação e fizemos orações poderosas pedindo por auxílio do Espírito Santo. Também nos desafiamos a tomar ações concretas para melhorar nossas emoções, comportamentos e atitudes, com a certeza de que Deus, em sua infinita misericórdia, nos capacita para essa jornada. Mas a questão agora é: o que você fará com tudo o que aprendeu? Como você aplicará esse conhecimento em sua vida a partir de agora? As palavras que você ouviu e os desafios que você recebeu não devem ser apenas um momento de reflexão passageira, mas sim um ponto de partida para uma transformação verdadeira e duradoura. O domínio próprio e o controle emocional não são algo que se conquista em um único momento, mas sim uma jornada contínua de crescimento e aprimoramento, a qual você deve se dedicar todos os dias. Eu quero que você saiba que, embora o caminho para o domínio próprio exija disciplina e paciência, você não está sozinho. Deus está com você, sempre pronto para te ajudar a superar os desafios e a crescer em graça e sabedoria. Portanto, continue buscando a sua presença, continue meditando em sua palavra e nunca se esqueça que Ele é o seu maior aliado nesse processo. Quando você sentir que suas emoções estão tomando o controle, quando se deparar com situações desafiadoras, lembre-se de que Deus já te capacitou e de que, com o poder do Espírito Santo, você pode vencer qualquer batalha. Agora,
quero concluir este vídeo reforçando que o domínio próprio é, de fato, um fruto do Espírito. E assim como qualquer fruto, ele precisa ser cultivado com diligência e cuidado. Se você deseja ver esse fruto crescendo em sua vida, busque a presença de Deus a cada dia. Ore, medite, pratique os passos que compartilhamos e tenha paciência consigo mesmo, sabendo que a transformação acontece de dentro para fora, de forma gradual e constante. E ao longo dessa jornada, celebre cada conquista, mesmo as pequenas vitórias, pois são elas que, ao final, farão uma grande diferença. Se você foi tocado por essa mensagem, se algo aqui despertou em seu coração e você deseja continuar nessa jornada de transformação pessoal, então convido você a se inscrever no meu canal. Aqui temos um compromisso constante de levar conteúdo edificante, inspirador e que te ajude a crescer espiritualmente, emocionalmente e mentalmente. O domínio próprio não é algo que se conquista de uma vez por todas, mas sim uma prática constante e juntos podemos caminhar nessa jornada. Ao se inscrever, você terá acesso a mais vídeos como este, com ensinamentos práticos, estudos profundos da palavra, orações e muito mais. Não importa onde você esteja em sua jornada, não importa os desafios que você esteja enfrentando, quero que saiba que com a ajuda de Deus, você pode e vai superar tudo. E esse canal será uma ferramenta para te apoiar nessa caminhada, trazendo para você constantemente palavras de sabedoria, encorajamento e motivação. Além disso, eu também quero ouvir de você. Se você tem testemunhos sobre como Deus tem trabalhado na sua vida, ou se tem dúvidas, perguntas ou sugestões sobre novos temas que gostaria de ver aqui no canal, por favor, compartilhe nos comentários abaixo. Seu feedback é muito importante para mim e me ajuda a criar conteúdo ainda mais relevante para a sua vida. Mas, acima de tudo, quero que você saiba que esta jornada não é apenas sobre transformar suas emoções ou aprender a lidar melhor com elas, mas também sobre viver a plenitude de Deus em todas as áreas da sua vida. E aqui neste canal você vai encontrar o apoio e o incentivo necessários para dar os próximos passos em direção a uma vida mais equilibrada, mais próxima de Deus e mais cheia de propósito. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição agora e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo futuro. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas que também possam ser abençoadas por esta mensagem. Juntos podemos formar uma comunidade forte de pessoas que buscam viver segundo os princípios de Deus, com domínio próprio e controle emocional. Lembre-se, querido amigo, o domínio próprio é uma jornada, não um destino. Não importa onde você está agora, o importante é saber que com Deus sempre há um caminho de crescimento. Não desanime diante das dificuldades. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está ao seu lado, capacitando você para alcançar a vitória. Esteja disposto a continuar a buscar a transformação em sua presença, e Ele não te deixará faltar em nenhuma área. O que você aprendeu neste vídeo é apenas o começo. Que este conhecimento se torne uma base sólida para um novo estilo de vida. Uma vida cheia de controle emocional, equilíbrio e uma profunda confiança em Deus. Por fim, quero orar por você agora, pedindo que Deus continue te guiando e te dando força para viver de acordo com seus princípios. Que a paz dele, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Em nome de Jesus. Amém.